Senhor, amados e amadas do Senhor, eu quero agradecer a todos pela atenção e eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor nessa manhã, primeiramente para mim e depois para aqueles que recebê-la. Amém? E eu não sou pregadora, eu sou apenas uma intercessora. A minha missão é interceder por vidas, é orar por vidas. Essa é a minha missão, a qual o Senhor, que eu sei que o Senhor determinou para que eu fizesse nessa terra. Amém? É estender as minhas mãos àqueles que necessitam e dar amor, em primeiro lugar. Amém? Então, eu gostaria de falar algo para os irmãos, trazer uma palavra sobre o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Então eu gostaria que os irmãos meditassem comigo na palavra. Nós vamos lá em Isaías 24, o capítulo 24 e no versículo 1. Porque eu tô tão cansada. Estou tão cansada do nosso sistema religioso. Imagine eu, uma pecadora, uma pobre mortal, enjoada do que eu tenho ouvido. Imagine Deus. Deus tem vomitado a ira dele sobre essa terra, nos quatro cantos dessa terra. Porque o evangelho de hoje é tão distorcido, mentiroso, sucumbindo às ovelhas, tirando tudo que Deus tem dado para elas, com mentiras, com enganação. Amados, eu creio que isso que está acontecendo tudo é para o nova despertação das igrejas. Principalmente porque a igreja somos nós, a igreja está dentro de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela nos diz, quando tiver um ou dois, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque para mim sozinha, Ele nos deu a liberdade de falar com Ele diretamente. Ele mandou eu entrar no meu quarto e falar com Ele. Mas quando tivermos dois ou três reunidos em teu nome, em meu nome, ali eu estarei. Então nós não precisamos de templos grandes, cheios, enormes. Onde tiver dois ou três, o Senhor está ali e o Senhor vai falar conosco da mesma maneira, da mesma forma. Amém, meus queridos e minhas queridas? Vamos entender bem a palavra do Senhor, o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã, principalmente para mim. Vamos lá, Isaías 24. Sabe por quê, meus irmãos, eu estou trazendo essa palavra? Porque nós estamos acostumados a ver os pregadores pregar benção, 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 só benção, 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 só benção, 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 benção. E não pregam que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então pregam as bênçãos, tudo, o amor, mas não prega que Deus é justiça também. E Deus é justiça também. Eu vou mostrar para os irmãos, tanto aqui no Antigo Testamento, que os pregadores acham muito mais fácil trazerem pregações dos profetas, dos homens de Deus, que foram usados por Deus, Abraão, Isaac, Jacó, maravilhosos homens de Deus. E falar dos profetas é muito bom, é muito bonito, é muito maravilhoso a gente ouvir. Mas só que eles esqueceram da graça. Eles esqueceram que o profeta maior, quando veio, que morreu naquela cruz para mim e para você, para nos salvar, esqueceram dele. Esqueceram dele. Porque hoje, amados, hoje a graça de Deus que representa a arca, ela está sendo colocada atrás do homem. O homem, ele está sendo mais adorado do que o nosso Deus. Mais adorado do que o nosso Deus. Amém, meus queridos? Então vamos para a leitura da Bíblia. Amém? Vamos a Isaías, no capítulo 24, no capítulo 24, versículo 1 e versículos abaixo.
Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como a seu senhor, à serva, como a sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enlasquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vamos lá para o versículo 10. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém pode entrar. Amém, meus amados? Eu não vou nem falar muito nessa palavra, porque a palavra em si, ela diz tudo. Hoje, não tem diferença do mendigo, do homem de rua, do usuário do traque, do pobre, do médio, do rico, do riquíssimo, do bilionário. Não tem diferença, porque todos nós, eu e você, não estamos livres desse vírus invisível. Mas você sabe quem é esse vírus invisível, meus amados? É o próprio Deus. Porque o homem confrontou tanto a Deus. Primeiramente, aqueles que deveriam cuidar de suas ovelhas, o sistema religioso consumiu com mentiras, fazendo lavagem cerebral no povo, pregando mentiras, fazendo oba-oba, dando o pior para Deus, dizendo que é o melhor. Esqueceram de que o adorado tem que ser Deus. Pai, Filho e Espírito Santo está em primeiro lugar. O Espírito Santo é que habita dentro de nós. Ele habita dentro de cada um de nós, que é a nossa igreja. Ela está aqui, ó, dentro de nós. O Filho é aquele juiz, é o advogado que intercede junto ao Pai por nós. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Amados, hoje as igrejas corrompidas, o que há em primeiro lugar nas igrejas, não estou aqui julgando todas, não, isso não é julgamento. Amém, amados? Estou colocando algumas que o primeiro lugar delas, em primeiro lugar vem na vida delas, é o dízimo e as ofertas, é o dinheiro que entra, é o seu status social. Primeiro lugar. Esta é o primeiro lugar de muita, da maioria delas. É a briga entre eles por causa de cargo. Eu nunca vi isso escrito lá no Novo Testamento. Quando Jesus trouxe a graça para nós, ele não manda trazer disputa. Não manda trazer disputa. Então, o primeiro lugar são as igrejas. São as igrejas. É o sistema religioso corrompido. Desde do maior até o pequenino. O pequenino que luta para chegar aonde está o grandão.
Mas tem aqueles, irmãos, que ainda pregam a verdade, que ainda na sua simplicidade, ainda nos traz a verdade. Amém? Então tudo isso que está acontecendo é a mão de Deus pesando. Então nós temos que mudar o nosso modo de orar. Ao invés que eu vejo muitas orações aí, as pessoas dizendo que é coisa do diabo, que é coisa disso, que é coisa... Não, Deus pode até ter usado o diabo, assim como ele fez com Jó. Entendeu? Deus pode até usar o diabo, mas Deus é que está no comando de tudo. Nesse carnaval passado, eu não cheguei a ver, porque eu não vejo essas coisas, mas vi nas reportagens, vi no Face, o que fizeram com o nome de Deus, o que fizeram com o nome de Deus, o que estão fazendo com o nome de Deus. Levaram tudo na brincadeira. E a igreja não se levantou, a igreja não se colocou na posição dela de defender a palavra do Senhor. Não se colocou no lugar dela para defender a palavra do Senhor, porque na qual o Senhor disse que muitos morreriam por falar a verdade, por fazer a vontade dele e por defender a palavra de Deus. E isso não acontece. Não acontece. Sabe por quê, meus amados? Porque a maioria das igrejas está corrompida pela política suja, podre que está nesse país. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de lado nenhum. Já fui. Eu não vou dizer para os irmãos que eu nunca fui, não. Já fui. Quando eu tinha minha idade de 15 anos, de 15, 16, 17, até os meus 30 anos, eu trabalhei no meio dessa política suja. Fiz parte dela. Trabalhei muito por Jânio Quadro, trabalhei muito. Pô, não vou nem falar o tanto de política que eu trabalhei, e andava em gabinete, em câmaras, e em todos esses lugares eu estava, eu andava no meio. Até nas diretas já eu estava ali no meio, a favor da direta já. Então eu já pratiquei muito isso. Mas a partir do momento que o Senhor me libertou, eu me libertei dessas coisas. Mas não é que eu não tenho o que falar, porque eu tenho que falar. Porque nós somos seres humanos, e Deus e a igreja quer nos calar, porque nós não podemos abrir a nossa boca para falar quando a coisa está errada, porque diz que nós estamos julgando. É mentira do diabo, porque nós não podemos julgar, mas nós podemos falar sim. Se nós estamos falando a verdade, nós temos que falar. Não venham falar mentira, mas a verdade nós temos que falar. Nós temos, por sermos cristãos, temente a Deus, nós temos que abrir a nossa boca e falar. E falar. Dentro da igreja não tem autoridade maior do que Deus. Mas hoje em dia os pastores, os dirigentes, se colocam que eles acham que eles são maiores. Eles têm sim o meu respeito, cada um deles, seja de que denominação seja do candomblé, seja da macumba, seja lá qual for, eles têm o meu respeito, mas isso não me dá o direito, para isso não me dá o direito de aceitar o que está errado, e ficar calada e aceitar. Estevão foi crucificado, foi morto a pedradas, até no último momento ele adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Que eu creio que muitos crentes hoje, muitos pregadores, se chegar isso na vida deles, eles não têm coragem. Eles é perigoso renegar Cristo, porque eles não têm coragem de abrir a boca. Eles têm coragem sim, para crucificar as suas ovelhas, colocar fardo que eles mesmos não podem carregar em cima das suas ovelhas. Amém, meus amados? Então vamos agora no que é intuito da nossa palavra de hoje. Vamos lá para Mateus. Aqui os irmãos viram que a ira de Deus, ela é contra o povo. Então não é o diabo, é a ira de Deus, é a mão de Deus tocando. A mão de Deus tocando. Vamos lá para Mateus. Mateus 10, 34. Mateus 10, 34.
Amados, eu quero também dar uma explicaçãozinha para os irmãos aqui. Que muitos estão na igreja e não sabem. Muitos estão na igreja e não sabem. Jesus Cristo, ele falou no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo, quando falou nesses 4 livros, ele estava vivendo a lei. Irmã Ana, o que é a lei? O Antigo Testamento. Jesus ficou na terra, depois que ele morreu, ressuscitou, rasgou o seu véu, veio a escuridão, a terra estremeceu, o véu se partiu de alto a baixo. Jesus nos entregou a graça. Neste momento, Jesus nos entregou a graça. Mas antes disso, ele já havia nos ensinado como nós deveríamos agir depois que ele se fosse. Ele ficou 40 dias nesta terra. Amém? Depois que ele saiu, que ele nos entregou a graça. Aí foi quando veio, que ele mandou os discípulos se reunir, que ele ia mandar o Consolador. E mandou o Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós. Então, ele próprio está dentro de nós. Ele próprio está dentro de nós, comandado pelo Espírito Santo dele. Isso não é alegria? Isso não é motivo para que nós possamos vivenciar aquilo que ele pregou, ao invés de ficar ouvindo que os profetas não voltam mais? O sistema religioso tirou do Velho Testamento aquilo que convém a eles. Então não é interessante as pregações da maioria, porque tem igrejas sérias, tem pastores sérios. A maioria pregarem o Novo Testamento. Eu não digo que as mensagens do Velho, a gente tem teoria lá no Velho, para aprender na prática do Novo. Então que nós venhamos sim pegar as teorias do Velho, trazendo a prática para o Novo, na nossa prática no Novo. É justo, é maravilhoso. Nossa, as pregações são maravilhosas, mas não do jeito que elas é entregada para o seu povo, para o povo de Deus, para as ovelhas de Deus. Deus está cansado, meus amados e minhas amadas, de tanta igreja, com tanto propósito para resgatar o seu dinheiro e enganar o povo. Talvez você recebe uma bênção que já é promessa de Deus para a tua vida, porque há milhares de promessas de Deus para mim e para a tua vida, sem eu ter que pegar envelopes. Outro dia eu vi uma irmã aqui que dentro da Bíblia dela tinha não sei quantos envelopes. Aonde, que mundo que estamos? Me mostra aqui dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, onde Jesus mandou que o povo de Deus teria que passar envelope. Fazer propósito, campanhas de propósito. Coloca lá. Vamos fazer uma campanha de 7 dias para buscar salvação? Vamos fazer uma campanha de 7 dias para aprender a palavra do Senhor? Campanha de 7 dias para Deus aumentar o nosso amor? Campanha de 7 dias para buscar os dons espirituais? Campanha de 7 dias para que Deus nos dê sabedoria para entender a palavra do Senhor? Irmão, acorda. Acorda. Sim, tem muitos pastores, muitas igrejas que pagam aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar as coisas da igreja. Sim, tudo bem. Eu concordo. Mas não receber por coação. Nunca mais aceite, meu amado e minha irmã, alguém dentro da igreja ler Malaquias 3 e falar que você está roubando a Deus, porque é mentira do diabo. Não aceite isso na tua vida. Isso é maldição para a tua vida. Para a tua vida.
Porque quando ele falou lá, quando Deus falou em Malaquias 3, ele falou para os próprios sacerdotes que estavam roubando, como acontece nos dias de hoje. Como acontece nos dias de hoje. Malaquias pode vir para o novo. Então por que você não faz olho por olho, dente por dente? Se alguém matou, você vai lá e mata, porque não é pecado. Se alguém roubou, você vai lá e rouba, não é pecado. Porque é tudo da lei. É tudo da lei. Por que eles não pregam isso? Não manda você trazer o seu cabrito, a sua vaca, a sua ovelha. Ah, irmã, não tem isso hoje, mas tem sim. Hoje é que tem. Hoje os ricaços estão com seus patos cheios e muitos deles crentes. Você sai por aí, tem muita ovelha, tem muito gado, tem muita pomba. Se você não pode, você tem muita pomba. O que tem de casa cheio de pomba por aí? Vai lá sacrificar para Deus. Será que Deus vai aceitar? Será que foi inútil quando ele mandou o filho dele como cordeiro morrer naquela cruz por mim e por você? Será que foi fácil? Amém, amados? Vou parar por aqui, vou ler logo aqui, porque senão, se eu continuar a falar, vou falar muita coisa e vai ficar muito longo. Amém, amados? E tenho muita coisa para falar, porque eu tenho ficado 1 ano e 3 meses na presença do Senhor, glorificando a Deus, adorando a Deus. E eu tive uma intimidade muito grande com Deus durante 8 dias que eu fiquei numa UTI. Então eu tive uma experiência muito grande com Deus. Muitos não acreditam, mas eu fui elevada até o céu e até o inferno. Isso que está acontecendo hoje, no mês de janeiro de 2019, Deus me mostrou dentro da UTI e eu falei com médico, com enfermeiros de dentro daquela UTI. Que o ganho deles naquele lugar ia demorar pouco tempo e que eles iriam chorar lágrimas de sangue ali naquele lugar. E que eles não precisariam mandar mais vida para subir, porque era o que eu ouvi dentro daquela UTI. Que eles que quando tivesse superlotado, eles mandariam subir vidas. Mas hoje eles não precisam nem mandar subir vida, porque elas estão subindo pelas próprias mãos do próprio Deus. Mas em compensação, eles estão chorando lágrimas de sangue e temendo e com medo do vírus invisível. Então, amados, eu tenho propriedade para falar com vocês no dia de hoje. E é com autoridade, não é de mim mesmo não. É a autoridade do Espírito Santo de Deus que eu estou falando com os irmãos. Porque se a igreja não voltar renovada, mudar, sair desse sistema religioso corrompido que aí está, a igreja vai naufragar. E simplesmente quando chegar naquele dia, ela não vai ser ovelha, ela vai ser bode. Amém? Vamos lá. Em Mateus 10, no capítulo 10, no versículo 34. Não penseis que vim trazer paz. Irmãos, preste bem atenção. Lá foi Deus usando o profeta Isaías. Quando eu falei com os irmãos. Aqui é o próprio Jesus falando. É o próprio Jesus, Filho de Deus, falando. Preste bem atenção. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, vem após mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém, amados? Então Jesus está aqui, o próprio Jesus está falando. Ele não veio trazer paz à terra. Oh Deus, as igrejas estão assim, ó, pregando só benção, é carro,
é firmas, é dinheiro, 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 é poder, é poder, é poder, e todo mundo consumido aos poder. Nesses últimos dias, amados, nesses últimos tempos, agora, o Senhor tem me mostrado que a maioria dos cristãos, não estão lutando do lado de Deus. Maioria. Se influenciaram, sabe por quem? Pelos grandes que estão lá em cima, que se diz cristão. Mas cristão, sabe aonde? No dinheiro. Enquanto tiver lucro para eles, enquanto eles estiver ganhando, vai lá e convida um deles. Para vir pregar numa igreja aí. Pergunta para eles quantos que vai cobrar. Aonde está na palavra de Deus que Deus mandou cobrar? Para pregar, para louvar. Tudo bem, tem os cantores, os cantores seculares aí, faz os seus DVDs, tudo bem, que venda aí numa loja, entendeu? Eu até entendo, mas para vir dentro da casa de Deus, louvar, e ainda você ir lá, comprar o CD e aplaudir, isso é coisa do diabo. É coisa do diabo. Esse neopentecostalismo que veio. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, eu não gosto nem de pensar. Às vezes o Espírito Santo me toca em algo que é o que eu faço, amados, é chorar. A minha vida tem sido chorar. Derramar as minhas lágrimas de ver o que está acontecendo com a casa de Deus. Amados, é muito simples. Aqui Deus está falando, aqui Deus falou lá para o seu profeta. Aqui Jesus, o próprio Jesus está falando. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Então o que nós queremos mais, amados? Você vai para a igreja, nós temos que ir para a igreja para adorar, para glorificar o nome de Deus. Não adianta você querer ir buscar nada lá da igreja, não. Não adianta você querer buscar nada na igreja, não, meus amados. Tudo isso está dentro de você, de buscar dentro de você. Missionária Ana, eu não aceito, irmãos. Olha uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, quando alguém vem orar por mim e falar assim, que Deus vai retribuir tudo aquilo que o diabo me roubou. Eu não aceito. Sabe por quê, meus queridos e minhas queridas irmãs? Eu desde pequena, tudo pouquinho, vivi numa vida difícil, de ter um dia só ter um dia para comer o pão e o café da manhã e a farinha escaldada com água quente para comer. Mas Deus nunca deixou faltar. E tudo que eu consegui até agora, não sou rica da graça dele, Tudo que eu consegui até agora, de pouco, o diabo nunca me roubou nada. Tive aflição. Sim, ai, mano, você não tem. Tenho sim, mano. Eu tenho pagado um preço muito alto. E não foi de hoje não, meus amados, que se eu contar a minha história, a minha vida para vocês, e com testemunho, vocês vão me falar assim, irmã, eu não acredito que a irmã passou tudo isso e a irmã tem esse sorriso no rosto. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo, eu fui escolhida dentro do ventre da minha mãe. E o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele não apagou esse sorriso que tem no meu rosto, porque não é meu, é o sorriso do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Amém, meus amados? Então que vamos começar a orar diferente. Ao invés de começarmos a expulsar Satanás, sim, nós temos que orar pelas nossas autoridades. Deus manda. Deus transformou 10 mandamentos em 2. Jesus transformou 10 mandamentos em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Só que hoje em dia o povo está colocando as coisas na frente de Deus. As coisas na frente de Deus. Se eu conseguir isso, Deus, eu vou fazer isso. Deus, se eu conseguir aquilo, eu vou fazer isso. A coisa vem na frente de Deus. Não vem Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero ver você glorificar. A hora que você estiver entre a vida e a morte, e você glorificar a Deus, você louvar a Deus, você sorrir e glorificar a Deus.
Porque Deus me levou nessa experiência. Deus me levou nessa experiência. E experiência também que eu passei com os meus filhos. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Mas para a honra e glória do meu Senhor, os meus 3 filhos estão aí. Vivos, trabalhadores. Amém, amados? Mas confiando no Senhor. Confiando no Senhor. E quando eu digo que eu vou para a igreja, eu vou para a igreja para louvar, para adorar, para agradecer a Deus junto com meus irmãos. Vou para a igreja para isso. Não importa a situação que eu esteja, não importa. Eu posso estar mal, mas eu estou indo. A situação tá para a hora da morte, mas eu vou lá para agradecer e louvar o nome do Senhor. Porque a palavra dele diz: buscai primeiramente o reino dos céus. E o segundo mandamento, irmãos, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Será que você ama a ti mesmo? Para você amar a ti mesmo, você tem que amar primeiramente o seu próximo. Não importa, ele pode ser o seu inimigo. Ele pode ser o seu inimigo, mas você tem que amar. Então nós temos que orar. Às vezes eu sou contraditória quando eu digo sobre as nações, sobre o que eu não aceito na política. Eu sou confrontada. Tem pessoas que me fazem até de indiferente. Não precisa, eu vejo live de pessoas que me conhecem e vejo a indiferença. Eu não preciso falar. O Espírito Santo mostra. Saiu isso da boca para você. Saiu isso da boca para você. Mas eu vou me contender com isso? Não vou, meus irmãos, não vou me contender com isso, não. Eu tenho mais com o que me preocupar. Com o meu Deus, que eu sirvo. Em espírito e em verdade. Não com mentiras. Não com mentiras. É em espírito e em verdade. E não com mentira. Amém, meus queridos? Então eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Refletissem nessas 2 passagens que eu passei para os irmãos. E veja que eu mostrei para vocês os 2 lados, o dos profetas e o do próprio Jesus. E como eu estava falando dos 2 mandamentos, né? Ele transformou 10 mandamentos em 2. A pessoa que ama a Deus em primeiro lugar, tem o reino dos céus em primeiro lugar na sua vida, que ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai desonrar pai e mãe, ele não vai fazer nada dos 8 mandamentos. Se ele tiver esses 2 mandamentos convictos na vida dele. E hoje o que está faltando, amados, é isso. Porque o amor que está por aí é amor falso, mentiroso, fingido, egoísta, soberbo, ganancioso. É este o amor que nós temos aí, que nós vemos viver aí, vivido nessa terra de hoje. O arrogante, mentiroso. Hoje a igreja tá sendo prostituta. E como